Bom, nós vamos passar a palavra já para o professor Nelson, também vai ter os seus 40, 50 minutos, e agora uma hora, né? Uma hora mais pontuada na questão do PNE e também do financiamento. Aí, após, a gente abre uma discussão. Talvez nós teremos um lanchinho primeiro, né, Keila? Aí depois nós voltamos para uma discussão. Bom dia, né? Todos. É um prazer estar com vocês nessa manhã, nessa atividade coletiva. À tarde e amanhã cedo eu vou ficar mais restrita com Francisco e com Rafael, é isso? É a parte do planejamento e discutindo um pouco sobre financiamento, detalhes de financiamento. Isso porque a minha vida na universidade foi meio complicada, assim, em termos de estrutura e depois de formação e de participação na gestão. Porque eu fiz física na graduação, no mestrado, depois fui ser pró-reitor de administração e finanças, comecei a sofrer com financiamento. Depois com a vice-reitoria também. Depois disso eu fiz doutorado em educação. A tese foi exatamente sobre financiamento da educação brasileira, da educação superior brasileira. E depois voltei como assessor do reitor. Eu fico brincando lá que só responde para assuntos aleatórios. Tudo quanto é discussões lá, por conta desse tempo todo que eu passei com a gestão, o pessoal vem atrás para tentar discutir um pouco, tentar achar caminhos. E, na verdade é uma vida de sofrimento essa, porque o tempo todo a gente vê que o financiamento é o ponto de estrangulamento. Quando você começa a discutir autonomia envolvendo sindicatos, envolvendo governo, envolvendo os reitores, vai parar no financiamento. Você vai ficando de acordo com um monte de coisas. As pessoas concordam com quase tudo. Aí quando chega no financiamento, aí não há acordo. Não sei se vocês já começaram a sentir isso aqui na Unemate, mas nas federais isso é o tempo todo. Desde 88, né, com o artigo 207, que é exatamente o artigo da autonomia, que de tempos em tempos os reitores sentam para discutir com o governo sobre a autonomia. A última foi agora, recentemente, com o professor Paulo Spera, né, secretário da CESUR. Ele tirou novamente, porque ele era reitor, então ele tirou da caixinha perdida lá a Stena e pediu para os reitores apresentarem a proposta de uma lei orgânica das universidades federais. E nessa lei orgânica tem lá exatamente uma ideia sobre financiamento, diferente do que era antes. Isso talvez seja mais interessante discutir depois, especificamente com vocês, porque a gente concluiu lá na reunião dos reitores das federais que essa vinculação a impostos, vinculação à arrecadação, não é a melhor forma de definir autonomia para as universidades. Isso pode estar dando um pouco certo em São Paulo, né? Um pouco certo, eu digo, porque de tempos em tempos entra em crise esse sistema dessa vinculação. E a gente achou também que isso traria um problema nas federais, e na minha visão, nos estaduais é pior ainda. A gente vai discutir com mais detalhes, não é essa a ideia que eu estou trazendo aqui. Mas nessa vida de mexer com gestão, como pró-reitor, vice-reitor, e também depois, antes disso, fui diretor de unidade acadêmica, que é o Instituto de Matemática e Física. Uma das coisas que o Francisco disse na abertura é exatamente a frustração depois de processos de planejamento. Eu acabei concluindo nesse tempo todo que é o seguinte: a gente tem que imaginar que o processo é importantíssimo. Tudo isso que vocês estão fazendo, que vocês vão fazer, esse tempo todo discutindo, pensando, isso vai ficar na cabeça das pessoas. Então, de um modo ou outro, isso já é um subproduto do processo de planejamento importantíssimo. Que a instituição, ao longo do tempo, sem as pessoas saberem, o cérebro dela já vai pensar daquela forma que ela ficou concentrada pensando no planejamento. Então, terminado o processo de planejamento, mesmo que a execução não seja como a gente imaginou, porque nós temos que pensar as coisas de forma grande, né?
nós no ambiente universitário, sempre pensando mais. Né? Então, quando a gente pensa em crescer, a gente quer fazer tudo isso que ela propõe aqui, de acesso, permanência e tudo mais, né? O processo todo é que tem que significar uma coisa bem estruturada, e tudo isso envolve dinheiro no final. Né? E como envolve dinheiro no final, é claro que não vai existir acordo entre como financiar isso, e se a gente ficar só preso a esse processo que envolve dinheiro, é frustração mesmo, não tem saída. E quando nós vamos planejar, nós planejamos, ainda mais com liberdade como vocês vão planejar, não tem nenhuma armadura para vocês fazerem planejamento, pelo que eu percebo, né? Então vocês vão planejar coisas bastante pesadas, coisas fortes. E se vocês conseguirem quantificar, que é outra dificuldade, né? Você quantificar o que vai ocorrer para executar aquele orçamento, aquele planejamento que foi feito, vai dar um volume de dinheiro monstruoso. A verdade é essa. A gente passou por um processo de planejamento nas universidades federais que foi o REUNI. Mas o REUNI foi dado para a gente o seguinte: vocês têm a caixinha com essa dimensão e vocês têm que fazer o planejamento dentro dessa caixa, preso a essa caixa. E com isso, as universidades praticamente dobraram a quantidade de vagas oferecidas. Né? E agora estão estourando um monte de problemas por conta dessa caixa que a gente ficou presa a ela. Houve muita expansão no interior, muitos novos campos. Então esses campos não têm infraestrutura de esgoto, de água, de telefone, de biblioteca, de restaurante, de casa de estudante, ou seja, tudo isso de equipamentos para as graduações. Na hora que abriu o concurso, quase 100% das vagas são ocupadas por doutores. Então esse pessoal chega, já quer abrir mestrado, quer abrir doutorado, quer fazer intercâmbio no exterior, quer isso, quer aquilo outro, montar laboratórios e tal. Então, uma montanha de necessidades que apareceram. Né? E é claro que nada disso foi planejado. Né? E se tivesse sido planejado, também seria um volume de dinheiro tão grande que talvez o governo recuasse na sua expansão. Né? Se a gente tivesse liberdade para fazer todo o planejamento exatamente como a gente acha que deveria ser, sei lá, deveria dar 4, 5 vezes mais do que o volume de dinheiro, do que o volume de dinheiro que foi colocado dentro dessa caixinha para a gente fazer o planejamento. E é claro, ao invés de ficar abrindo curso só de administração, direito, ciências contábeis, a gente abriu engenharia, abriu um monte de outros cursos, sabendo que aquele dinheiro previsto na caixinha não ia dar. E que a gente teria depois anos e anos pela frente para brigar, para conseguir colocar aqueles cursos em ordem. Que infelizmente assim que é a nossa maneira de funcionar. Né? Esse planejamento é um planejamento relativo aí para o futuro e ver o que vai acontecer. Bom, eu não vou ficar com muito mais conversa desse termo, né? Mas eu quero parabenizar vocês por essa ousadia, né? É uma ousadia ver um processo desse. Mas é preciso que a gente tenha essa consciência, para a gente não ficar frustrado depois, certo? Vocês vão trabalhar com a liberdade total desse planejamento. E é claro, se vocês falarem assim, vamos abrir tal curso no ano 2015, vamos abrir tal curso no 2016, quem vai dizer não vai abrir? Que parâmetro nós temos para negar esse caminho? Coloca lá no planejamento e vamos todo mundo depois lutar para que isso aconteça. Se não acontecer, não tem que ficar frustrado, não. Ou seja, foi bem pensado e imaginado. O melhor caminho seria aquele. Não ocorreu um monte de situações possíveis aí, né, de acontecer ao longo do tempo. Né? Mas eu estou trazendo uma coisa bem concreta, que é para mostrar para vocês, que é exatamente o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação está aprovado pelo Congresso Nacional e vai coincidir quase que integralmente com o processo que vocês estão pensando. Né? Então eu vou trazer as metas ligadas à educação superior que estão lá no plano. Vou dar uma analisada em cada uma delas. Porque se vocês estão fazendo um plano nesse período, é inevitável que vocês pensem sobre o que está previsto no Plano Nacional de Educação. Porque um dos riscos do Plano Nacional de Educação é o seguinte: o governo federal trata lá das universidades federais. Aí as
universidades estaduais falam, bom, isso aqui é Plano Nacional de Educação, eu não vou me preocupar, deixa o governo federal tomar conta. A rede municipal diz, deixa o governo federal tomar conta. A rede privada diz, não, deixa o governo federal tomar conta. Então vira um plano do governo federal. E na verdade não é um plano do governo federal, é um plano do país. Então, as projeções que eu fiz, as análises que eu vou mostrar, imaginam que você vai ter que ter a participação dos entes federados todos, de todos os recortes existentes aí. Tem que ter a participação da parte federal, estadual, municipal e privada também. Vocês vão ver que as metas são terríveis, não são fáceis de serem obtidas. Ok? Então vamos lá, eu vou ser agora mais rigoroso aqui em termos de disciplinado e transparência, senão eu não vou conseguir nem uma hora. Vamos lá. Tem que apontar para lá, né? É isso? Vai funcionar? Não. Então, ó. Se a gente dá uma olhada na meta 12, ela diz assim, ó, elevar a taxa bruta de matrículas na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta. Isso aqui tem uma subjetividade tremenda, o que é qualidade. O senhor José mesmo estava comentando que já orientou 2 trabalhos sobre qualidade. E é claro, cada um de nós aqui imagina uma qualidade para a educação superior, para qualquer nível educacional. E a expansão, a oferta da expansão, né, da quantidade de vagas que vai ter que ser expandida, vocês vão ver o tamanho que tem que ser 40% no segmento público. Isso para diminuir aquela diferença que existe entre público e privado. Tá? Então, da expansão, 40% vai ter que ser público. Bom, então vamos lá. Taxa líquida tem que ser 33% e taxa bruta tem que ser 50%, com pelo menos 40% no setor público. O que é taxa líquida? O número de matrículas com idade, de matriculados com idade entre 18 e 24. O senhor Tereza falou isso rapidamente, que vai ficar bem mais concreto para vocês. Dividido pelo número de jovens na população com idade entre 18 e 24. Essa é a taxa líquida. É a quantidade de matriculados com 18 e 24 dividido pela quantidade de pessoas na população com 18 e 24. O que é taxa bruta? É o número de matriculados na educação superior, todas as idades, dividido pela quantidade de jovens entre 18 e 24. Isso é classificação internacional. Então, a gente vê nos bancos de dados de todos os países, essas são informações que existem lá para a gente fazer comparações e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta, então, como nós estamos. Quanto é que é a nossa taxa líquida? São 3.708.000 estudantes com 18 a 24. Isso do censo de 2013, que é o último. Tá? São 23.945.000 na população, que é do censo de 2010. Ou seja, da PNAD. Da PNAD também em 2013. Então dá 15,5%. Isso com o censo e a PNAD. Que é a Pesquisa Nacional para Amostra do Domicílio. Né? Que o ano que tem o censo demográfico é o censo demográfico. Quando não tem o censo demográfico, é a Pesquisa Nacional para Amostra do Domicílio. A meta é chegar a 33. Perceberam a distância que nós estamos? Né? A taxa bruta são 7.305.000 matriculados em todo o sistema. Isso incluindo a distância e presencial. São 23.945.000 jovens. Então a taxa bruta é 30,5. Tem que chegar a 50. Existe uma classificação internacional na educação superior que diz assim: se a taxa líquida é menor que 15%, nós temos uma educação superior elitista. Então, pelo menos a gente deixou de ser elitista. Já é uma classificação interessante aí, pelo menos já saiu disso. Porque antes a gente era menor que 15%. É claro que está pertinho de 15%, mas já deixou de ser, né? Então, pulou uma barreirazinha. Quando é maior que 30, quer dizer massificada. Por isso, a ideia de colocar os 33% aqui. Ok? Então, é massificar a educação superior brasileira até 2024.
E a taxa líquida tem que ser, quando ela atinge maior que 50%, ela passa a ser universalizada. Então é diferente da educação básica. Na educação básica, universalizar significa, pelo menos no ensino fundamental e ensino médio, significa todos da idade estarem matriculados. Okay? Na educação, na creche, é um pouco diferente, né? O pessoal fala em 50% também, porque tem famílias que não querem colocar as crianças na creche, né? E não é obrigatório também colocar na creche. Então, a creche é um pouco diferenciada aí com relação à educação básica. Então, está claro isso, gente? E é interessante que vocês peguem os dados do Mato Grosso, do estado de Mato Grosso, né? E façam esse tipo de análise aí para ver como é que distante que o estado de Mato Grosso está dessa situação. Na hora que ela mostrou 19, né? Esse número aqui, é melhor do que o do Brasil, porque o Brasil, essa taxa de 15,5, ela é influenciada normalmente pelo Norte e Nordeste, e lá tem taxas terríveis, 8%, 9%, é muito baixa, tá? Então isso joga o brasileiro para baixo. É claro que é melhor de Brasília, Distrito Federal, né? Por isso que a nossa região, você tem que fazer o Centro-Oeste, depois o Centro-Oeste sem DF. E se você coloca o DF na história, você desequilibra tudo na análise. Bom, em 2024, o que vai ter que acontecer então? Para cumprir esse número. Que número que tem que estar aqui? Tem mais um detalhe, né? Se vocês prestarem atenção, aqui são 23.945.000. Quando chegar em 2024, a gente vai ter, na projeção do IBGE, o IBGE fez uma projeção até 2050 da população brasileira. E vão acontecer fenômenos interessantes aí que têm sido muito debatidos, né? A população total vai estabilizar, os mais jovens vão diminuir a quantidade, muito, e os idosos vai crescer muito a quantidade. Então os processos educacionais vão ficar mais simples, à medida que os anos vão passando. E a parte ligada a doenças, idosos e tal, elas vão ficando mais complicadas. O país vai ficar mais aliviado em relação à parte da juventude, né, da educação, mas vai ficar mais complicada a parte de saúde de idosos. Bom, então, não vai diminuir muito ainda, porque são 23 milhões e antes eram 23 milhões e 900, agora 23 milhões e 300. A coisa vai ser muito mais drástica depois de 2030, 2040, aí que começa a baixar para valer. Bom, para atingir 33%, que número tem que ser esse aqui então? Tem que ser 7 milhões e 721. Então, no Brasil inteiro, né, vamos ter que passar de 3 milhões e 708 para 7 milhões. Vou fazer confusão aqui por enquanto. 7 milhões e 721. Jovens de 18 a 24. No total, para dar 50%, aqui vai ter que ser 11 milhões e 699. Está aqui, né? Esse número vai ter que saltar para esse, com um aumento de 4 milhões. Então vai ter que ter mais alunos de 18 a 24 do que tem hoje. Mais de 100%. Dobrado. E o total de matriculados tem que passar de 7 milhões para 11 milhões e 690. Tem que aumentar 4 milhões para 393. Como vocês estão planejando exatamente nesse período aí, essa informação ela tem que estar de algum modo no análise que vocês vão fazer. Né? Que seria, entre aspas, a colaboração da UNEMAT nesse contexto de cumprir as metas do plano. E aí vocês têm que apresentar isso para o governo estadual, né? A responsabilidade do governo estadual para cumprir o plano. E assim vai, né? Vai ter que ser assim esse processo nesse tempo todo. Bom, o segmento público tem que ter 40% da expansão e o segmento privado 60%. Então quer dizer que dos 4 milhões 393, eu pensei exatamente esse número maior aqui, pensando que na hora que esse aqui for atingido, ia ser atingido também. Bom, vamos ver. No plano público vai ter que ser 1.757 alunos matriculados.
E no privado vai ter que ter 2.636.000. Então você vê que o privado ainda vai ter que crescer muito. O sistema federal, que tem 1.137.000 alunos, vai ter que passar então para 2.173.000. Você distribui proporcionalmente ao que tem hoje, 2013, né? O sistema estadual brasileiro todo vai ter que passar de 604.000 para 1.154.000. O sistema municipal de 190.000 para 361.000. Dessa forma, o público fica tendo 1.962.000, que é 26,5%, passaria para 3.690.000, que é 31,5%, você vê. Aumenta um pouquinho a quantidade de público do sistema público. O privado vai ter que passar de 5.373.000, somando com esse número aqui, para 8 milhões. Então o privado vai passar de 73 para 68. Então vai diminuir um pouco a quantidade de privado. O total, 7 milhões para 11 milhões, atingiu a meta. Né? Isso quer dizer, esse número aqui significa aumento de 91% no público. Então o sistema federal vai ter que quase que dobrar, o sistema estadual quase que dobrar, o sistema municipal quase que dobrar, para distribuir as tarefas. Né? Porque se um deixar para o outro, né, o sistema federal teria que triplicar, quadruplicar, para dar conta sozinho, né, desse aumento. E o sistema privado vai ter que aumentar 49%. Então, se vocês querem participar do processo, seria dobrar de tamanho. Vocês podem começar a pensar aí o que seria dobrar de tamanho. A gente já fez um pouco de exercício na Federal de Goiás, a gente não sabe o que seria, não. Né? Matrículas. É matrículas. Manter a pessoa. Você pode até dobrar a quantidade de matrículas, de vagas. Isso não quer dizer que automaticamente você dobrou a quantidade de matrículas que vem, evasões, desistências, vagas não preenchidas, vai embora. Então tem uma. Isso aqui tem que ser até 2024. O outro problema também do plano é o seguinte, né? Se um for deixando para o outro, quando chegar no último governo lá, vão passar, em termos federais, concretamente, 3 governos, né? O da agora, o próximo e o outro. Então, se um for deixando para o outro também, porque poucas metas têm metas intermediárias. Essa aqui, por exemplo, tem meta intermediária. Então, não tem o que cobrar ao longo do caminho. Entendeu? Bom. Mas é isso que está aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro, é lei, etc, etc. Para a gente ter uma ideia do que será essa expansão, vamos dar uma retroativa de 2005 para 2013. O que aconteceu? O sistema federal passou de 579.000 para 1.137.000. Isso aqui já foi. O sistema estadual passou de 437 para 604. O sistema municipal de 135 para 190. E o sistema privado de 3.200.000 para 5.300.000. Então foi 96% de aumento no federal, foi 27% de aumento no estadual, 41% de aumento no municipal e 65% de aumento no privado. Com aquelas condições que eu colocasse lá, tem que ser 91% de aumento no federal, estadual, municipal e 41% de aumento no privado. Vai ter que ter outro reúne, vai ter que ter outro. Até em termos de área física, lá na Federal de Goiás, a gente está pensando. Vai ter que tirar a agronomia veterinária, que é uma certa fazenda, vamos dizer assim, mandar a agronomia veterinária para outra fazenda longe ali, sei lá, em outro lugar, para poder colocar expansão onde tem agronomia veterinária hoje. A gente já esteve pensando nisso lá. Quer dizer que são desafios enormes, né? E se vocês fizerem previsões em cima do PNE, o pessoal vai falar que vocês são doidos. O pior é isso. Ainda bem que tem o PNE agora para a gente falar, não, nós fizemos a projeção imaginando isso aqui do Plano Nacional. Né? Bom, mas de qualquer forma é isso. Isso aqui é uma coisa que apareceu lá na estratégia 12.7, da mesma meta 12 lá de trás, que é assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares
exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para a área de grande pertinência social. Então é uma coisa que ninguém sabe muito bem como fazer, o que é isso, como é que tem que fazer isso. E é claro que isso aqui envolve grana. Se você vai ter que colocar 10% das atividades dos cursos, né? Falou todas as atividades curriculares da universidade, física, química, matemática, enfermagem, nutrição, tudo, né? Você vai ter que fazer atividades de programas e projetos de extensão universitária. E isso significa uma boa grana envolvida para você conseguir colocar tudo isso. E tem cursos que você não sabe muito bem como é que faz. O que faz? Que atividade fazer? Outros são claríssimos. E tem muitos que já fazem, né? Naturalmente. Mas é uma estratégia aí da meta. Como é uma estratégia, né? Você pode querer dizer que não vai fazer essa estratégia, vai fazer outra estratégia, isso não vai ser executado. Mas de qualquer forma a meta 12 ela é violenta. Qualidade do corpo docente. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores no corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%. Então a quantidade de mestres e doutores tem que passar para 75%, sendo do total, no mínimo, 35% doutores. Essa é uma meta para estar deformada. Nós da área da educação, a ANPEC, Associação Nacional de Pesquisa, Pós-Graduação em Educação, e outros setores, a gente questionou na época essa meta, mas ela ficou assim mesmo. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Vê aqui. Em 2013, a gente tem 383 mil funções docentes. Isso porque se a pessoa dá aula numa instituição e dá aula em outra, ela é contada como 2 pessoas. Então não é número de docentes, é número de funções docentes. Com mestrado e doutorado você tem 278 mil e com doutorado 125 mil. Então 72,6 e 32,8. Está muito perto. Essa é uma meta que vai ser atingida tranquilamente, né? Tem que ser com mestrado e doutorado 75 e doutores 35. Então vocês veem, já está em 72,6 que atinge 75. E está 32,8 que atinge 35. Mas isso aqui tem uma meta que vocês podem trabalhar no plano, né? Para a gente atingir isso aqui, em que ponto que nós estamos, como instituição. Né? Mas quando a gente pega o público, olha aqui, ele já é 82 mestres e doutores, e já é 52 doutores. Então, o sistema público já tem mais. E o sistema privado, 65 e 18. Isso que a ANPED pedia, separar, para a meta ser separada. Uma meta para o público e outra meta para o privado, não ajuntar os dois. E no momento que ajuntou, já quase que a meta já está pronta, já está executada. Então, isso aqui também é um ponto aí bom para trabalhar. Expansão do corpo docente até 2024. Isso aqui, quando a gente fala isso para estudantes de mestrado, doutorado, eles acham bom. Mercado de trabalho, né? Emprego. Vê lá. Você tem 7 milhões e 300 mil alunos. Você tem 383 mil professores. Então, no Brasil, significa 19. Eu estou sabendo, mais ou menos, vocês têm 19, é isso? Alunos por professor? Vocês estão exatamente na média brasileira. A federal é menor. Se passar para 11 milhões, 699, que é a quantidade lá para atingir a taxa bruta de 50, vai precisar de 615 mil professores para continuar a mesma média. Né? Ou você coloca salas maiores para aumentar a média, e essa média aqui já é da ordem da média da OCDE. A média da OCDE é em torno de 19. Então, esse é um ponto que a gente pode brigar. Se colocar mais aluno por sala, a gente está ficando uma média maior do que dos países da OCDE, né? Que são os países europeus, Estados Unidos, Canadá, países da Ásia. Então dá 4 milhões e 393 mil de acréscimo e 232 mil de acréscimo de professores. Então vai precisar de ter muita gente aí para trabalhar. Corpo docente com doutorado, 125 mil para 215 mil, 89 mil doutores a mais.
certo? Porque isso também é desafio, né? Você formar as pessoas. É claro que isso tudo é até 2024. Não tem método intermediário também. Esses são os problemas que a gente reclamou muito durante a elaboração do plano, que é uma delas é não ter método intermediário e outra é de quem é a responsabilidade para fazer as coisas acontecerem. Se é da União, se é dos Estados, se é dos municípios. Por isso essa confusão toda que fica agora. Se um deixar para o outro, nada vai acontecer. Bom, a meta 14 é essa aqui, ó. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação e estudo ciência. Abrir mestrado e doutorado. De modo a atingir titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Vamos ver como é que está essa situação. Ela é assim. Em 2012 tinha 124 mil matriculados e 47 mil foram titulados. Então dá uma relação de matrículas por titulado de 2,64. Para ter 60 mil titulados lá em 2024, a gente vai ter que ter 158 mil para continuar mantendo a mesma relação, de 2,64 matriculados por titulados. Então a gente vai ter que expandir as matrículas no mestrado, 33.900 novas matrículas, 12.800 novos titulados. Parece, a sensação que eu tenho é que isso não é uma coisa, não vai ser muito difícil não. Conseguir atingir essa meta. É claro que você vai ter que fazer as outras coisas todas. Vai ter que aumentar os custos de graduação, vai ter que aumentar o número de professores, né? E contratar professores, mestres e doutores, porque é claro que mais doutores para esse pessoal abrir mestrado, abrir doutorado para expandir a pós-graduação. Então é uma. E a CAPES aprovar, né? Então provavelmente vai acontecer isso também, né? É claro que a CAPES e mandar dinheiro, né? PROAP, etc. Então, é claro que esse ambiente vai ter que existir, porque a CAPES sabe disso aqui também, né? Que vai ter que expandir a pós-graduação no contexto do plano. Matrículas do doutorado. 79 mil matrículas, a situação em 2012. E foram 13 mil titulados, então deu uma relação de 5,71. Se tem que ser 25 mil titulados lá em 2024, então você vai ter que ser 142 mil alunos para manter a mesma relação, imaginando a mesma proporção, né, de matriculados e titulados. 63 mil novos alunos e 11 mil novos titulados. Isso no Brasil inteiro, todas as áreas de conhecimento, tudo. Certo, gente? Meta 16 é outra coisa que a gente tem que preocupar, né? E que os estados e municípios têm que preocupar. Isso aqui é uma coisa que liga os três. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência desse plano. E garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do sistema de ensino. Então, todas as secretarias estaduais e municipais têm o tempo todo articulado com a educação superior para fazer isso acontecer. Vão ter que existir programas especiais para isso acontecer, né? Dedicados aos professores das redes. Né? Vamos ver como é que está isso aí. Isso aqui é um dado da SASE, que é a Secretaria de Articulação do Sistema de Ensino. Se você entrar na página da SASE, tem um setor lá que é sobre as projeções do PNE, que eles fazem as projeções e eles têm dados que eles buscam lá nos microdados, que eles estão dizendo, que chegam ao nível de município. Vocês podem olhar lá, município, estado e união, a situação lá das metas do PNE. E dar uma checada com os dados que vocês têm no estado. Vê lá. Os professores da educação básica, como que eles são? Ensino fundamental, 6.438 tem ensino fundamental. Normal no magistério, 297 mil. Ensino médio, 233 mil. Educação superior, 1.670.000. Então, 2.148.000 total de professores da educação básica brasileira. E essa é a titulação deles. O que tem que acontecer? A metade tem que estar com
a metade tem que estar com pós-graduação lato sensu, estrito sensu e lato sensu. Vocês veem que aqui, ó, ele fala só em pós-graduação, né? Em nível de pós-graduação, não falou que é estrito sensu. Então é lato sensu e estrito sensu, a soma. Qual metade tem que estar? Então, tem que ter 30,2% de aumento do total. Tem 648 mil com essa classificação. Se você pegar a metade aqui, ó, que é 1.074.016, você tem que oferecer 30% a mais das pessoas tendo essa classificação. Bom, esse X aqui, eu coloquei X sobre 2, que é a metade dos novos professores que serão contratados. Porque as outras metas do plano falam em expansão da educação infantil, expansão da educação fundamental, expansão do ensino médio, expansão da educação de jovens e adultos, educação especial, ou seja, tem outras metas, né? Colocando metas, tarefas complicadas também na educação básica, e expansão desses níveis de educação. Então, vai ter que contratar mais professores lá também. Então, tem os novos professores contratados, sobre 2, né? Que é metade. Então, essa é a meta 16, né? De alguma forma, quando você quer planejar uma instituição nesse período, você tem que pensar nessas coisas também. Oferecimento de cursos, né? De lato sensu, estrito sensu. E cobrar dos estados e municípios que financiem isso também, né? Afinal, são professores lá dos estados e municípios, não são professores da UNEMAT. De onde vai sair o dinheiro para fazer esses cursos? Dos estados e municípios. Bom, essas então são as metas relacionadas à educação superior. A meta que vai financiar tudo é a meta 20. Essa é uma meta intermediária, que é ampliar o investimento público em educação pública. Isso aqui enganou a gente um pouco, esse é a meta. Investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB do país no ano de 2019, e no mínimo, o equivalente a 10% do PIB no ano de 2024. Daqui a pouco a gente vai ver a situação que está essa meta. Isso aqui enganou a gente pelo seguinte: no artigo 5º da lei, porque essas metas são parte da lei 13.005, que é o novo Plano Nacional de Educação. No artigo 5º, lá no corpo da lei, porque as metas é um anexo, né? A gente encontra esse texto aqui. Os recursos financeiros, esses recursos financeiros englobam, aspas, né? Os recursos aplicados no Programa de Expansão da Educação Profissional e Superior, inclusive na forma de incentivo à isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, FIES, ProUni, Ciência Sem Fronteira, as bolsas no exterior, os subsídios concedidos em Programa de Financiamento Estudantil, que é o FIES, e o financiamento de creches, pré-escolas e educação especial. Os convênios que as prefeituras fazem com as creches privadas, tá? Ou seja, um volume de recursos que são recursos públicos, tá? E que na verdade os recursos públicos vão de algum modo para entes, para pessoas privadas, né? E que ficou falado no texto da meta como público no público, né? Investimento público e educação pública, com a interpretação de que isso é educação pública também. Tem toda uma conversa que você vai ter questionamento jurídico, vai ter questionamento de constitucionalidade, vai ter uma disputa ainda por essa confusão aqui que foi feita, né? Do público no público e depois acrescentar esse dinheiro que vai para o setor privado. Claro que tem argumentos de todos os dois lados aí. Um dos argumentos é que o setor público não dá conta de atender a toda demanda, então pode colocar dinheiro lá no privado e isso aí ser considerado como parte do público. Ou seja, né? Não dá conta de expandir todo o público para atender a toda a demanda da população. Então o dinheiro do FIES, o dinheiro do ProUni, de algum modo é um dinheiro público, né? Que não viabiliza o atendimento das pessoas e tal. Tem argumentos de tudo quanto é jeito
Bom, vamos ver como é que está essa situação aí. Isso aqui é uma publicação do INEP, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, a Luiz Teixeira. Eu sempre tenho dúvida assim, com o título inteiro da Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Luiz Teixeira. Né? Bom, quando ele publica o investimento público direto em educação, quer dizer, do público no público mesmo, do setor público mesmo, das escolas públicas. Quando ele diz total, ele diz investimento do dinheiro público na educação brasileira, que vai para o público e vai para o privado também. Então eles têm feito essa conta desde 2000 e o resultado é esse aqui. E esse é um dos problemas dos observatórios que estão sendo montados, como a Teresa disse, né? O que está contado aqui? O que está contado aqui, ó? O que está contado aqui? A gente quer saber, né? Eu sou membro da FINEDUC, que é a Associação de Pesquisadores em Financiamento da Educação. Então nós mesmos lá na FINEDUC estamos querendo saber no detalhe o que é contado aqui, o que o INEP está contando aqui e o que ele está contando aqui, porque nós vamos ter que observar isso. Porque daqui a pouco atinge aqui os 7%, está perto, então já vai dizer que a meta intermediária está cumprida. E daqui a pouco atinge os 10% e fala, a meta foi cumprida, mas o que está sendo contado aí dentro desse time? Certo? Bom, aí nós como sociedade temos que ficar atentos a isso. Né? Olha o investimento direto então, público no público mesmo. Esse é o comportamento. Certo? De 2000 para 2013, 3,9 para 5,2. Olha o comportamento total, 4,6 até 6,2. E aqui é a diferença. Esse mesmo jeito. Então 0,7, 0,7, 0,6, 0,8, 0,7, 0,8, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Certo? Bom, então nós vamos ter que estar atentos a esse jogo aí o tempo todo, desse dinheiro do público, né? Porque e dois pesquisadores, né, conhecidos, Emerson e Chico de Oliveira, eles dizem o seguinte: a guerra nesse mundo, o capitalismo moderno, a disputa no capitalismo moderno, essa luta de classe, etc., é pela destinação do dinheiro público. Para onde é que ele vai? Ele vai para o lado social ou ele vai para o lado capitalista? Isso aqui é dinheiro indo para o lado social. Aí o que acontece? É um dinheiro indo para o lado social, mas aí vem a parte privada também querendo pegar pedaço dele. Né? Isso aqui é a parte privada pegando pedaço desse dinheiro. Né? E já está em 1% do PIB. Certo? Tem um estudo da FINEDUC, exatamente essa associação, que estima que esse número deve chegar a 1,5 lá em 2024. Então, na verdade, quando você fala 10% de investimento, né, público no público, na verdade, público no público mesmo, esse é 8,5. A ideia é que a projeção não leva a esse número aí. 8,5 público no público e 1,5 público no privado. Certo? Tem outra linha de trabalho que eu fiz que aí teria que abrir outra discussão, que é para mostrar a dificuldade que vai ser para atingir esses 10% do PIB. Né? Tem um pesquisador do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é o Jorge Abrão. Participei com ele uma vez em Recife, e ele usou a expressão de que para atingir 10% do PIB vai ter que se fazer uma revolução social no Brasil. Eu até dei uma debatida com ele na época, mas me convenci que é verdade isso. E escrevi um texto. E eu pergunto, será realmente uma verdadeira revolução social para chegar no 10% do PIB? Se eu explanasse aqui o que tem que ser feito para chegar a 10% do PIB, vocês vão concluir que junto comigo. Você tem que aumentar ITR, aumentar IPTU, aumentar IPVA, instituir imposto sobre grande fortuna, instituir imposto sobre herança, que é aquele Thomas Piketty chegou aqui e chamou muita atenção sobre esse imposto, que não existe no Brasil para valer,
que é, você tem 3 apartamentos, praticamente um, quando você falece, vai para impostos sobre a soberança, e etc, etc. Tudo nessa linha. Mexer com o pagamento de dívida, pegar os orçamentos estaduais, municipais e federais, mais ou menos o que está acontecendo agora. Só que, infelizmente, o que está acontecendo agora é de apertar determinados setores e mexer daqui para ali nos orçamentos e fazer ajustes no orçamento. A discussão toda imaginava que teria que ser feito isso para dirigir o dinheiro para a educação e não para fazer ajustes como está sendo feito agora. Né? Então, está sendo feito agora uma coisa que deveria ser feita para jogar dinheiro para a educação e mais um monte de outras coisas. Então, não vai ser uma tarefa fácil atingir isso. É claro que o principal, assim, em termos de aspas, né? E o que eu queria falar para vocês, assim, objetivamente, o trabalho de vocês seria essa parte em função do PNI. Mas eu queria entrar numa outra vertente para saber que tempo que eu tenho. Essa vertente aqui. 20 minutos, acho que dá. Que é para mostrar o seguinte: por mais que a gente faça coisa, por mais que os governantes façam, por mais que a educação seja prioridade, por mais que se coloque 10% do PIB, tem algumas coisas na sociedade brasileira ainda que está longe, está fora desse processo. Nós vamos entender um pouquinho disso que eu quero dizer. Vamos lá. Então, eu chamei isso o tamanho do desafio educacional brasileiro, além das instituições. Não está na nossa mão resolver esse problema aqui, o negócio é muito mais complicado. E eu faço isso comparando um pouco com os países da OCDE e com os países do BRICS. Que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos ver o que é. Renda per capita. Vamos dar uma olhada nas rendas per capita dos países. Né? E ver o quanto nós estamos ainda longe dessas rendas per capita aqui. O que é renda per capita? Você pega a riqueza do Brasil, a riqueza do país, que é dada pelo tamanho do PIB, tamanho do produto interno bruto, e divide pelo tamanho da população. Mais ou menos quer dizer o seguinte, né? Essa riqueza que o país tem por pessoa é quanto? Para ver o quanto nós estamos com dificuldade, porque o pessoal fala assim: o Brasil é um país rico. O Brasil é um país rico, mas ao mesmo tempo é um país pobre. É a 7ª economia do mundo, é a 8ª economia do mundo em termos de PIB. Mas a quantidade de gente que ele tem, a quantidade de jovens que tem, as desigualdades sociais que existem, as desigualdades regionais, etc. Tudo isso tem que ser levado em conta. Né? E o PIB per capita, né, a renda per capita, que é o PIB pelo tamanho da população, dá um pouco essa ideia de como é que está a posição do país. Então vamos lá. E a gente vê o tempo todo o pessoal querendo comparar a gente com a Alemanha, Áustria, Japão, Finlândia, etc. Né? Mas não dá para fazer essas comparações ainda com a gente. Vamos lá. Vou tentar ler um pouquinho. Aqui é $30 mil por pessoa. Aqui é $40 mil por pessoa. Aqui 20 mil e aqui 10 mil. Alemanha. Aqui está dando para todo mundo ver direitinho, né? Esse perfil aqui, né? A renda média aqui dá entre 30 mil e 40 mil. Esses são os países da OCDE. Tá? Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile. Eu digo que o Chile, a Estônia, a Hungria, o México e a Turquia, eles entram aqui assim meio de intruso, né? Com relação a esse indicador, que é renda per capita. Né? A Bélgica, Chile, Coreia do Sul, Espanha, olha a Coreia do Sul, né? O tamanho que é, mais de 30 mil. A Dinamarca, 40 mil. A Espanha, com todas as crises na Espanha, em Portugal, 30 mil. Os Estados Unidos, quase 50 mil. Finlândia, quase 40 mil. Onde é que está a Grécia? A Grécia aqui. A Grécia, quase 30 mil, né? Esse aqui, ó, é Luxemburgo. Olha o tamanho do PIB dele. 80 mil. Claro que o negócio desse tamanhozinho, ricaço lá o tempo todo, né? Aqui, ó, mais de 50 mil é qual? Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido. Aqui é qual? Suíça, Suécia. Então, essa é uma primeira olhada, né? Os países da OCDE, como é que é esse componente deles.
Isso aí influencia o quê? Num componente importantíssimo que tem um autor na educação, que é o Bourdieu, que fala em capital cultural. Né? As pessoas têm televisão, têm revistas, propicia cursos de outras línguas estrangeiras, a própria conversa em casa, vai em teatro, vai em cinema, tudo isso é capital cultural. Faz viagem para o exterior possível. Tá? Essas pessoas têm condições de fazer. O brasileiro, a quantidade de brasileiros que tem condições de fazer é pouco. Né? Bom, os BRICS. Brasil, entre 10 e 20, 12. Vocês guardaram os números, né? 30 mil, 40 mil, 10 mil e 12 mil. Mesmo banco de dados, que é da Agência de Inteligência Americana. Vocês devem digitar em CIA. Entrarem lá no site da CIA, vocês vão ver a quantidade de informações sobre os vários países que estão abertos para a gente ver. Os que estão fechados é outra história. A Rússia, 16 mil. A Índia, menos de 4 mil. A Índia tem 1 bilhão lá e 300 milhões de habitantes. Né? Quando você pega o PIB deles e divide pela quantidade de pessoas, dá isso aqui. A China, 8 mil. Também 1 bilhão e tantos milhões de pessoas. A África do Sul, entre 10 e 12 mil, mais ou menos, próximo do Brasil. Então, esse é um dos problemas. O Brasil vai ter que conseguir aumentar ao longo do tempo o seu PIB per capita, né? Sua renda per capita. Com aquele movimento da estabilidade da quantidade de pessoas, né? E se o país continuar crescendo seu produto interno bruto, uma hora essa renda per capita vai ficar parecido com a renda per capita da OCDE. Isso vai acontecer quando? Bom, se as projeções que são feitas vingarem, lá por volta de 2050, por aí, 2040, entre 2040 e 2050, isso vai acontecer. A gente vai ficar com renda per capita parecida com os países da OCDE. Então, é um longo caminho ainda que a gente tem que percorrer com relação a esse parâmetro. Isso aí depende da educação, depende de um monte de setores, do setor agropecuário, industrial, serviços e tal, que envolve o PIB. Da condução do país, como é que o país é conduzido, o espírito que o pessoal está envolvido, o empreendedorismo, né? Tem tudo isso aí, é o mundo capitalista. O mundo capitalista envolvido. Aí tem essa conta aqui, vamos dar uma olhada para vocês verem. Esse aqui é o valor do PIB. Isso aqui tudo peguei essa transparência em 2010, já tem essa coisa mais atualizada, mas acho que já estava ajeitada, estava no jeito para mostrar para vocês. Não interessa muito, não mudou tanto assim também, tem essa tendência aí para vocês perceberem a situação do Brasil. O PIB brasileiro, 2 trilhões e 24 bilhões de dólares. Esse dólar PPP aqui é poder de qualidade de compra. Esse PPP é poder de qualidade de compra em inglês. Isso quer dizer que, para a gente comparar países, a gente tem que pegar esse poder de qualidade de compra, que é mais ou menos assim. Você define um conjunto de coisas e vai olhar em cada país o que aquele conjunto de coisas custa. Aí você consegue comparar os países. Por exemplo, quando você fala que o México ganha 100 dólares em Cuba, fala, como é que pode isso, né? Aí você tem que ver o que significa 100 dólares em Cuba, no contexto familiar ali. Você entender o que significa 100 dólares em Cuba. Não pode pensar em 100 dólares nosso aqui ou 100 dólares nos Estados Unidos. Ok? Então vamos lá. Nesse banco de dados da CIA e da Unesco, nessa época o Brasil estava com 4% do PIB aplicado em educação. A população em idade educacional, que é de 0 a 24 anos, somando todo mundo, imaginando que está todo mundo para entrar no processo educacional, a gente sabe que na educação infantil não é assim, e nem na educação superior. Mas se a gente pegar todo mundo de 0 a 24 e querer dar educação para todo mundo, são 84 milhões de pessoas no Brasil. Então são 81 bilhões de dólares se são 4% aplicado em educação. Então são 950 dólares por pessoa em idade educacional. Então essa conta
ela dá uma ideia assim de como é que o país está naquele momento aplicando o seu dinheiro educacional. Ok? Então eu fui repetir isso para todo mundo. Aí peguei esse bloco OCDE, tirando a Rússia, tirando aqueles países que têm aquelas rendas per capita mais baixas, isso que eu coloquei entre aspas. O bloco OCDE, os países realmente mais ricos da OCDE. 39 trilhões, 600 bilhões de dólares é o PIB desses países todos, somando. Eles aplicam em média 5,17%. Você tem 257 milhões de pessoas entre 0 e 24 anos na soma dos países. 2 trilhões e 50 bilhões de dólares aplicados na educação. Dá 7.958 por pessoa em idade educacional. Perceberam? Já que nós estamos? 1.000 para 8.000. Os países da OCDE aplicam por pessoa em idade educacional. Então, essa é a distância que nós estamos da OCDE. Isso aqui procura expressar isso. Né? Isso aqui é 1 até 8,3. Nós temos que multiplicar por 8 para conseguir chegar lá. Então, as pessoas falam assim: vocês estão aplicando 4, 5% do PIB, então vai aplicar 10. Se passasse esse número aqui para 10, isso aqui ia dar quanto? 2.000 e pouco. Ainda vai ficar longe dos países da OCDE. Certo? A Rússia, 2.648, o Brasil ficaria mais ou menos assim, igual a Rússia. Porque a Rússia tem um PIB de 2 trilhões 380, é maior que o PIB brasileiro. Aplica em termos percentuais menos, ou praticamente igual, né? Só tem 35 milhões de pessoas em idade educacional. 2.648. A Índia, 4 trilhões 463. Não problema aqui. Agora a China, 11 trilhões 290 bilhões de dólares. O PIB da China é grandão, né? Tem algumas análises que já mostram que ele ultrapassou o PIB americano. Está ali na fronteira, os dois estão brigando em termos de valor de PIB. São 415 milhões de pessoas em idade educacional, entre 0 e 24 anos na China. Então dá o quê? 897. Apesar de ter um PIB desse tamanhozão, mas tem 415 milhões de pessoas, né, para educar, então dá um valor pequeno por pessoa em idade educacional. África do Sul, 1.490, Chile, 2.088, a Hungria, 3.815, México, 1.923, a Turquia, 1.221. Então, vocês veem, quando a gente compara esses países, o Brasil incluído aí, com os países da OCDE, está muito longe. Por isso que toda vez que eu vejo as comparações feitas com a Finlândia, o Brasil com a Finlândia, com a Noruega, o Japão, eu fico revoltado. Não dá para se comparar essas coisas. Percentual de privatização: 73,7% no Brasil. No bloco OCDE é 5%. Educação superior no bloco OCDE é 5%, só que no bloco OCDE tem um monte de coisa ali dentro. Por exemplo, você tem lugar em que as pessoas pagam mensalidade no público, que não é o caso brasileiro, né? E tem lugares em que tem muito dinheiro público realmente indo para o setor privado. No caso desse que eu estou falando, é nos Estados Unidos. Você tem muito dinheiro público vindo do setor privado e você tem pagamento de mensalidades no público. Então, mas de qualquer modo, é muito distante, né, a situação brasileira. Ela só pega para o Chile, que é muito privatizado lá, tanto é que teve movimentos violentos lá no país em relação à educação. Na Hungria 16, no México 33, na Turquia 6, na Rússia 15. Os países aqui não tem fome, não tem dados. A taxa bruta, olha aqui. Taxa bruta no bloco OCDE é 67, nós estamos em 28, a ideia é chegar a 50, né? A Rússia 76, taxa bruta. Na China é 28, na Índia 16, na China 58, na Hungria 66 e tal. Você vê que a taxa bruta de 50% é uma taxa bruta interessante. O país atingir. Acabou que
Tereza de novo, premiando um pouco isso aqui. Vagas não preenchidas nas públicas. Vagas, relação ao candidato de vagas. Vagas não preenchidas no privado. Em relação ao candidato de vagas no privado. Então tem um problema seríssimo aqui no privado também, no sistema privado, que é eles terem muitas vagas que não são preenchidas e a procura por eles é pequena no setor privado. Uma das análises sobre isso. Isso aqui choca a gente um pouco, porque é um outro entrocamento que independe das instituições para as coisas acontecerem no Brasil, que é diminuir a desigualdade social. Além de você ter que aumentar a renda per capita, não é só aumentar a renda per capita, você tem que redistribuir a riqueza dentro do país. Para deixar de ter tanta desigualdade como esse quadro aí mostra. Quer ver? Olha. Aqui é dado do IBGE, Censo Demográfico de 2010. Moradores em domicílios particulares por classe de rendimento mensal. Moradores em domicílio por classe de rendimento mensal. Rendimento é mensal domiciliar. É o rendimento do domicílio. Não é só o rendimento do cabeça do domicílio. É o rendimento do domicílio. Se os dois ganham é somado os dois. Então, vê lá. Até 1/8 do salário mínimo per capita. Você tem que dividir pela quantidade de pessoas na família. Até 1/8 do salário mínimo, você tem 10 milhões de pessoas. Então, 10 milhões de pessoas vivem em famílias que ganham 1/8 do salário mínimo. Se você pensar no salário mínimo de 800, fica mais fácil, é R$100 por pessoa. 10 milhões de pessoas vivem em famílias. Vocês perceberam o que é isso aqui, né? Média de moradores nos domicílios. Quanto mais pobre, mais gente no domicílio. Né? Então tem 4,9 pessoas por domicílio até 1/8 do salário mínimo. E sempre cabe mais um. Né? Aqui não cabe mais um de jeito nenhum. Aqui cabe. Né? Mais de 1/8 é 1/4. Você tem 18 milhões de pessoas. E é 4,7. De 1/4 a meio. 3,9, 38 milhões de pessoas. De 1 a 2, 36 milhões de pessoas, 2,9. Mais de 2 a 3, 11 milhões. Mais de 3 a 5, 8 milhões. Mais de 5 a 10, 4 milhões, 5 milhões. E mais de 10, 1 milhão e 800. Sem rendimento, 6.800, 189 milhões. Esse foi o resultado do censo, né, da educação, do censo demográfico da população brasileira. Eram 189 milhões na época. Bom, por que eu botei de vermelho aqui? Imaginando o seguinte, que essas pessoas aqui que podem ter alguém fazendo educação superior. Aí agora cada um pensa se está certo ou não, se está correto ou não. Eu já ouvi de tudo. Quando eu apresento essa análise, as pessoas trazendo contribuição para a análise. Entendeu? Eu fui bom demais, eu exagerei, esse pessoal aqui não dá conta, o outro diz, não, você devia ter colocado alguém daqui também, que aqui fazendo um esforço, a família dá conta e tal. Aí fica para cada um dar uma pensada. Então, só a partir de 2 salários mínimos por pessoa é que é possível você pensar em estudar na educação superior. Aí o que acontece? 18 a 29 anos. Por que eu coloquei aqui 29 anos também e não só 24? Porque tem análises que mostram que essa é uma faixa etária em que você tem mais gente fazendo educação superior. Tá? Não para em 24. Até 29 tem muita gente fazendo. Aí tem além de 29. Mais de 2 a 3 salários mínimos. Quantos nessas faixas etárias? Tem 2 milhões e 500. Mais de 3 a 5. Quantos dessas famílias moram com essas faixas etárias? 1.689. Mais de 5, 1.191. Total, 5.491. Quantos estão matriculados em 2011, para ficar mais próximo do censo demográfico? Segundo, com a idade de 2019, 4 milhões de pessoas.
Então tem uma complicação aí que a população não conseguir pagar mais mensalidade. Certo? Por isso essa pressão para ter FIES, para ter ProUni, para ter as bolsas universitárias estaduais, não sei se aqui no estado do Mato Grosso tem, no Goiás tem, né? A bolsa da OVG, que é estadual. O município de Vitória tem bolsa universitária municipal, porque isso é componente forte das campanhas eleitorais. A campanha eleitoral de Goiás, o que rola entre os candidatos é quem vai dar mais bolsa universitária, né, para querer ganhar voto das pessoas. ProUni, o que rende a campanha eleitoral do presidente, né? FIES também. Por quê? Por causa disso. As pessoas querem fazer educação superior, porque sabem que o caminho é fazer educação superior para melhorar a vida das pessoas, o cara ganha mais, melhorar a vida da família, etc. Mas não tem condições de pagar. Então, esse perfil educacional brasileiro, esse perfil da população é um perfil complicado. Tem que mudar esse perfil. Agora, isso aí depende da gente. E nós temos que ter consciência disso. Então, vocês fazerem um estudo desse tipo aqui sobre Mato Grosso mesmo seria interessante pegar esse recorte de Mato Grosso e ver, né, como é que é a situação em termos de perfis de pagamento. Até como argumento para a população e para os governos estadual, né, da necessidade de colocar dinheiro público. Porque o meu argumento aqui é nesse sentido, de mostrar que se tem que expandir, se tem que aumentar a quantidade de pessoas no Brasil, vai ter que ser dinheiro público. Infelizmente, quando eu mostrei esse dado aí para um deputado lá na discussão da PNE, ele falou assim, tem que aumentar o ProUni. Ou seja, você pode usar esses dados para o bem e para o mal, entre aspas. Né? O bem é aumentar o dinheiro público na educação da população. Para o mal, entre aspas, é aumentar o dinheiro público e no setor privado. O setor privado ganhar dinheiro aí na educação. Então, mas de qualquer modo, o governo do peixe dizendo que tem que aumentar o dinheiro público, né? E esse deputado pegou o argumento que tem que aumentar o ProUni, a quantidade de dinheiro do ProUni. A população não está querendo pagar mais, então tem que botar a bolsa. Bom, acho que esse aqui é o último. Está chegando. Pela, eu falei em algum momento, aqui é bom a gente ver. A gente vê os dados e a gente impacta lá, né? Isso aqui é a projeção que o IBGE fez para a população brasileira até 2050. Se não me engano, está saindo outro estudo agora que até 2060, 2080, já fazendo uma revisão desses dados, desse trabalho aí. Olha a quantidade de gente para fazer creche. Vai passar de 11 milhões para 7, 40%. As prefeituras e tal vão ter que, os governos estaduais vão ter que trabalhar com essa projeção também. Saber disso, né? Sair construindo creche alocadamente aí, ao longo desse percurso não vai ser o caminho, né? Nesse momento, sim, tem que aumentar a quantidade de pessoas na creche. Essa é uma das metas do PNI. Mas tem que saber depois o que vai fazer com esse conjunto de casas de creche, de ensino fundamental, né? Olha o ensino fundamental, 30 milhões para 17, 43% de queda. Ensino médio, 9 milhões para 6, 35 milhões. Educação superior é o que vai diminuir menos. Vai passar de 23,5, que é mais ou menos o número que está lá atrás, para 16. Um dia eu mostrando isso aqui para o colega, ele falou assim, é só a gente ficar parado até 2050, não fazer nada, os problemas educacionais vão ser resolvidos. Pode ser uma atitude também, né? Não fazer nada não, que a própria dinâmica populacional vai resolver. População total em idade educacional, 82 milhões para 50. População total, 194, 207, 216, 219, 2015. Vai diminuir também, tá vendo? Aí, o Brasil vai ter que tomar cuidado a partir daqui, porque senão começa a ficar igual ao Japão, né? Igual a Noruega, igual a Alemanha. E a quantidade de pessoas diminuir, a força de trabalho diminui, as pessoas em idade de trabalhar, e o país começa a entrar em crise também econômica, porque o PIB não cresce e os problemas começam a aparecer daí. A gente tem que saber. Aí começa a dar incentivo para as pessoas terem filhos, né? Bom,
Tem uma outra tabelinha que eu mexi um dia, que eu fui olhar a quantidade de idosos, acima de 60. Vai passar de 60, de 28 milhões, se não me engano, para 60. Então a quantidade de idosos vai ser um negócio meio maluco. Isso aqui é uma conta só para ver na educação superior o que aconteceria se o Brasil aplicasse 2,61% do PIB. Hoje é em torno de 1 e pouco por cento do PIB aplicado em educação superior pública. Tá? Então, tem um outro trabalho que eu fiz, eu acabei chegando nesse número 2,61 aí. Não é 2,61 de graça, não. Mas vamos supor isso. Se o Brasil ficar aplicando esse dinheiro, esse percentual do PIB em educação superior, e o PIB for crescendo, que tem uma projeção do Ministério da Fazenda que faz essa projeção do PIB aqui, ó. 3 trilhões, 3.800, 4.500, 5 trilhões. É claro que isso aí é um negócio cada vez mais difícil de fazer projeção, né? Mas tem. Isso aqui varia teoricamente. População de idade de educação superior, 23, 20, 17, 16, que é aquele número lá. Olha o que vai começar a acontecer. 3.300 por estudante, 4.800 por estudante, 8.800, 6.800 por estudante e 8 por estudante. Repara que começou em 2040, em 2050 a gente começa a ficar parecido com a OCDE, certo? Mas vai ter que acontecer o quê? Aumentar o PIB, diminuir a população educacional, diminuir a desigualdade da população, vai fazer redistribuição de renda. Enquanto isso, num país como o Brasil, diminuir as desigualdades regionais, etc. Aí a gente vai ficar parecido. Então a gente tem que ter consciência dessas coisas, eu acho, quando a gente trabalha pensando em projeção, né? Para você para não ficar comparando o tempo todo. Então aí, gente, tem um monte de reflexões aí para encher a cabeça de vocês de bagunça, né? Todo mundo vai embora mais pesado um pouquinho hoje, tanta informação. Obrigado.